E aí, pessoal, vamos corrigir nossa semana 3. Nós começamos a falar sobre os animais, falamos sobre os filos de invertebrados, né, aqueles animais que não têm uma coluna vertebral. São muitos filos, então vamos falar um pouquinho de cada característica desses grupos de animais à medida que a gente vê eles nas questões. Número 1. Observe as imagens e responda. Letra A. Classifique os animais A, B e C de acordo com o filo ao qual pertencem. Aqui a gente tem uma anêmona do mar, aqui uma esponja e aqui uma sanguessuga. A anêmona, o A, pertence aos quinidários, o B, a esponja, pertence aos poríferos e o C, essa sanguessuga, pertence ao filo dos anelídeos. B. Como esses animais obtêm alimento e que tipo de digestão eles realizam? A anêmona. A anêmona é um quinidário, ela tem dois tipos de digestão, extra e intracelular. Ela pega com os tentáculos dela, que tem aquelas células urticantes que queimam, capturam o alimento, tipo um peixinho, e trazem para dentro da boca dela. Aqui no interior do corpo tem uma cavidade gástrica, tipo um estômago, que vai digerir esse peixe. O resto que sobrar desse peixe vai ser absorvido e vai ser distribuído por todo o corpo dela, onde vai passar uma digestão em cada uma das células. Então, a digestão extracelular é aquela que acontece aqui dentro da cavidade e a intracelular dentro de cada célula. A esponja já vai ter uma digestão intracelular, ela obtém o alimento dela filtrando a água. O corpo da esponja é cheio de furinhos, que a gente chama de poros. Ela filtra a água entra na esponja para essa parte interna que a gente chama de átrio. Aqui é cheia dessas célulazinhas aqui que a gente chama de coanócito. Elas ficam vibrando esse rabinho, agitando a água e retirando as partículas de alimento. É algum pedacinho de carne, algum farelo, alguma substância dissolvida na água, coisas muito pequenas que a esponja vai filtrando. Então esse coanócito retira alimento da água, absorve e repassa para cada célula do corpo desse animal, que é onde vai ser digerido. Por fim, a sanguessuga, digestão intra e extracelular, ela tem um sistema digestório completo. Ela vai obter o alimento pela boca, ela fixa, morde a pele de um mamífero, começa a sugar o sangue. Esse sangue passa pelo sistema digestório dela, ela tem um sistema digestório completo. O que quer dizer isso? Começa com uma boca e termina com um ânus. Vai ser digerido e depois vai ser absorvido pelas células, onde passa por outra digestão. Então, são os três tipos de digestão que a gente tem nesses três exemplos de animais. Letra número 2. Os biólogos responsáveis por um grande aquário perceberam que o tubarão apresentava alguns ferimentos semelhantes a queimaduras na região ventral do corpo. Notaram então que a presença de poríferos, as esponjas, planárias, que são vermes, algas e vários pólipos de quinidários no fundo do tanque onde o tubarão vivia. Com base nessas informações, qual é a possível causa dos ferimentos no tubarão e justificar? Se ele está queimado, o único animal que está vivendo junto com ele ali, o único ser vivo que pode queimar são os quinidários. Porífero esponja não faz isso, planária não, alga não, são os quinidários. Por quê? Esses animais têm essas célulazinhas aqui que a gente chama de quinidócito. Quando ele entra em contato com a pele de alguma coisa, reparem, ele dispara um gatilho que abre e libera esse chicotinho, que libera uma substância urticante, uma substância que queima, provocando a dor e a queimadura típica de ferimento por esse tipo de animal. Então, o que aconteceu com o tubarão foi contato com os pólipos de quinidários, provavelmente um coral ou uma anêmona, que queimou a pele desse tubarão. Número 3. Um estudante descreveu um animal com as seguintes palavras: esse animal possui um corpo mole e alongado, move-se rastejando lentamente. Notei dois prolongamentos na região anterior, ou seja, na cabeça. De acordo com essa descrição, a qual grupo de invertebrados pode pertencer o animal descrito e justificar? Provavelmente é um molusco, provavelmente ele está falando de uma lesma. Característica comum a todos os moluscos é o corpo mole, alongado, ele é compridinho, e esses dois prolongamentos que fala aqui provavelmente são os tentáculos da lesma, que ela usa para perceber o ambiente. Ela tem uns olhinhos simples aqui,
ela consegue perceber sabores, cheiros, então provavelmente ele estava vendo uma lesma. 4. Os moluscos são conhecidos por seu corpo mole e pela presença de conchas. O náutilo, esse molusco aqui, é um molusco marinho com concha externa. Sobre as conchas respondem: que parte do corpo do molusco produz a concha? Aqui a gente tem um modelo geral de um caracol, mas serve para todos os moluscos. O que vai produzir a concha é um manto, é uma camada de célula epitelial, tipo uma pelezinha, que vai recobrir o corpo dele, principalmente essa parte aqui interna, que a gente chama de massa visceral, com os órgãos internos dele. Esse manto começa a produzir a concha. Você vê que ele está em contato com ela aqui, sempre promovendo crescimento, renovando. Então, quem produz essa concha é o manto. B. De que materiais é feita? A concha ela é rígida, então ela vai ter principalmente carbonato de cálcio. É uma substância que a gente encontra nos ossos também. Ela vai dar rigidez, firmeza, porque a concha protege o molusco, então ela tem que ser forte para aguentar impactos ali. A função dela, acabamos de falar, é a proteção do corpo do molusco. Aqui dentro do caracol, ele guarda os órgãos internos dele, brânquias que ele usa para respirar, o pulmão, no caso de moluscos terrestres, coração, rins, os órgãos reprodutivos. Então a concha ajuda a proteger de pancadas, de dissecação, de qualquer impacto, em caso de moluscos aquáticos, as ondas, para não machucar. Então ela serve de proteção para o animal. Letra D. Todos os moluscos possuem concha? Não. Alguns, como os polvos e as lesmas, não vão ter concha. Só o corpo mole deles mesmo aí na natureza. Gente, então era só essas nossas atividades, poucas, espero que tenham entendido. Os grupos de animais são bem vastos, com várias características. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar.